A paz do Senhor Jesus, amém? A todos os irmãos aí do grupo de Teologia Maranata. Estamos aqui iniciando a nossa terceira aula sobre o estudo de Bibliologia. Amém? Estamos aqui estudando sobre a Bíblia, não é? E hoje é a terceira aula, onde nós vamos tratar sobre a autoridade divina humana da Bíblia, amém? Espero que essa aula seja produtiva para a nossa vida, que nós possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, amém? Vamos lá? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria, amém? Se por um lado foi inspirada por Deus, por outro lado, não podemos nos esquecer de ter sido ela escrita por homens que estiveram sob a inspiração e supervisão do Espírito Santo, amém? 2 Pedro 11, do 9 ao 21, vai dizer assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em acendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebrosos, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, segundo Pedro 11, do 9, amém, ao 21. Amém, meus irmãos? E é por isso que, ao lermos as Sagradas Escrituras, ouvimos Deus nos falar de maneiras únicas e singular pelos lábios dos santos profetas e apóstolos. A palavra de Deus, de fato, é uma só. Os estilos, porém, são os mais diversos, pois o Espírito Santo inspirou e capacitou cerca de 40 diferentes autores, a fim de que, num período de aproximadamente 1.600 anos, nos produzisse o livro dos livros. Faze a Bíblia apenas um livro humano, jamais haveria de nos ungir com o azeite da verdadeira alegria. Posto que também é divina e divinamente inspirada, proporciona-nos os mais altos confortos. O poeta inglês Samuel Coleridge, em 1722 e 1834, testemunha acerca do poder que as Sagradas Escrituras exercia sobre a sua alma, encontrando na Bíblia a palavra para os meus mais íntimos pensamentos, canções para a minha alegria, conforto para as minhas dores mais profundas, reabilitação de todas as minhas debilidades e fraquezas. Acerca da autoria divina humana da Bíblia, meus irmãos, leciona Thomas de Aquino, o autor principal da Santa Escritura, é o Espírito Santo. O homem foi apenas o seu autor instrumental. Por consequente, o Espírito de Deus fazendo a cada agiógrafo um instrumento especialmente selecionado na composição da Bíblia. Outorgou-nos o livro eterno, cujas belezas literárias são únicas. Amém? A Bíblia como literatura. A Bíblia como literatura. Tudo nela é singular. Estilo, correções, graça e propostas. Sua singularidade, porém, acha-se no fato de ela ser a palavra de Deus. Nenhum escritor até hoje foi capaz de produzir uma obra literária tão rica e tão bela e tão excelsa em suas páginas. Os poemas mais sublimes, literatura
tão ricas, tão bela e tão excelsa em suas páginas, né? O poema mais sublime, as histórias mais eletrizantes, os discursos mais eloquentes, os tratados mais investigativos e as profecias. E as suas dissertações acerca de Deus e de sua relação com o ser humano. Embora, meu irmão, produzida no contexto histórico-cultural, ninguém haverá de negar-lhe a universalidade. É a Bíblia, portanto, o único livro contemporâneo de toda a humanidade em todas as eras. Nosso objetivo, entretanto, não é estudar a Bíblia como literatura. Estudá-lo nos vemos como a palavra de Deus. Se assim não o acolhemos, de nada nos adianta exaltar-lhes os predicados literários. Foi-nos ela entregue para que reconhecemos Deus como o ser supremo por excelência e a seu unigênito como o nosso suficiente Salvador. Então nós não podemos ler a Bíblia como um livro apenas, não é? Porque senão não tem sentido, não é? A posição literária. Qual é a posição literária da palavra de Deus, da Bíblia? Meus irmãos, o racionalismo, nascido no território sempre fértil da incredulidade acadêmica, não demorou muito a fixar raízes em searas protestantes, como acontece nessa ocasião. Começou por invadir os seminários e universidades dantes tão piedosas para se alojar nos púlpitos de muitas igrejas. E infelizmente não poucos teólogos colocam a razão no altar e fizeram-na a suprema arbitra. Até mesmo da soberania palavra de Deus. Parece que jamais tiveram eles um discernimento claro da supremacia da Bíblia Sagrada, como o escritor francês demonstrou possuir do universo. Tornar-se ele subserviente à razão sem qualquer razão justificável. Amém? Então, nos tempos de hoje há muitos teólogos que colocaram a Bíblia de lado, tratam a Bíblia com indiferença, estão entrando dentro da igreja, não é? Por isso que tem muita igreja que não aceita a teologia, porque eles acreditam que teólogo ele é espiritualmente frio, não é? Mas isso não é verdade. O racionalismo pode ser definido como o método que, utilizando-se apenas da razão, coloca-o como o padrão supremo de todas as atividades humanas, quer terrenas, quer metafísicas. Amém? E filosoficamente é a doutrina cujo objetivo se detém no exame das coisas exclusivamente pela razão, sem levar em conta a intuição, a vontade e a sensibilidade. Racionalismo teológico. Fazendo do racionalismo o seu credo, afirmavam tais teólogos ser a razão, a palavra final para a resolução de todos os dilemas morais e espirituais do ser humano. E ao mesmo tempo, como faziam questões de ressaltar a Bíblia, não era tão importante quanto ensinava Lutero e Calvino. Bronner, aliás, chegou a acunhar a palavra de Deus de papa de papel, porque os protestantes tributavam-lhe uma autoridade de que só achava similar na divinação com que os católicos tratavam seu chefe espiritual, o Papa.
O teólogo suíço é, não podia aceitar a Sagrada Escritura como a inspirada e infalível palavra de Deus. O que mais nos entristece é saber, meus irmãos, que esses mestres e doutores provinham de diversas confissões protestantes, mas abandonando eles a simplicidade do Evangelho de Cristo, se puseram a erigir os mais exaltados altares à razão, esquecendo-se de que acima desta encontra-se a palavra de Deus, como um abismo chama outro, saíram de suas tocas, a fim de desfiar os mais impiedosos ataques contra a palavra de Deus, ataques esses travestidos de eruditas premissas intocáveis, silogismos e venerando enunciados teólogos. Amém? E na Alemanha, meus irmãos, espezinharam a herança que lhe legaram Martim Lutero, que sempre tiveram a Bíblia como a infalível árbitra em todas as áreas do conhecimento e do proceder humanos. E desvanecendo-se já em seus discursos, guiadaram-se acima dos oráculos de Deus, num contexto tão pródigo de incredulidade e apostasia. A teologia liberal, ela começou a cancerar uma parte considerável do protestantismo histórico, não reconhecendo a Bíblia como a palavra de Deus. Os teólogos liberais blasfemavam sutilmente do Todo-Poderoso, resistindo ao Espírito Santo, o que eram, na verdade, suas teorias vãs, especulações buscando mascarar as suas apostasias e os seus erros. Asseveravam a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E outros meus irmãos, e outros, como é que eu vou achar uma palavra aqui? Outros, à semelhança do teólogo americano Gordon, se limitavam a extrair a Bíblia como literatura gloriosa. Infelizmente, meus irmãos, muitos desses sábios, segundo o mundo, têm se infiltrado em seminários dantes conservadores e habilmente vêm desfiando os frutos, os futuros os futuros pregadores da verdade. Fase necessário, pois, que estejamos, meus irmãos, sempre precavidos quanto a esses doutores que veladamente estilam o seu veneno sobre aqueles a quem Deus chamou para proclamar o Evangelho de Cristo. Se antes o liberalismo contentava-se em atacar a Bíblia, ensinando que ela meramente contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, hoje os seus proeminentes fizeram-se muitos mais incrédulos, nem no Deus da Bíblia acreditam mais, negando a suprema, negando o supremo ser, afirmando com a ousadia própria dos insensatos que o santo livro não passa de uma coleção de muitos hebraicos, né? De mitos hebraicos. Haja vista a teoria da desmitologização de Rodolfo Bultmann. Amém?
E para esse teólogo alemão, a Bíblia só é crível se dela extirparmos os mitos, milagres, sinais, teofanias e outras revelações sobrenaturais. Depois de lermos semelhantes teólogos, eles concluímos com estas palavras do Divino Mestre: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Como diz Lucas 18:8. No Brasil, meus irmãos, seminaristas de várias denominações têm se voltado ultimamente aos teólogos liberais, numa busca insana por afirmações. Alguns o fazem para contestar o credo de sua igreja, outros para se mostrarem na vanguarda, outros ainda por mera e triste imitação. De uma forma ou de outra, levam eles aos seios de suas comunidades de fé o vírus do modernismo teológico, com todas as suas inevitáveis consequências, consequências, incredulidade, leniência para com o pecado, relativismo moral, relativismo moral, não é? E ético, reflexo para com a evangelização e etc. Tal atitude é observada inclusive entre seminaristas de igreja que até então eram chamadas por seu ardez zelo pela ortodoxia bíblica. Vamos agora entender um pouquinho sobre a posição neo-ortodoxa. Reagindo contra o liberalismo teológico, principalmente na Alemanha, ensinam os neo-ortodoxos que a Bíblia torna-se a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. Apesar da aparência, esse posicionamento abre espaço para muitas especulações danosas à fé cristã. A Bíblia não se torna a palavra de Deus, né? Ela sempre é e será a palavra de Deus. Portanto, eram aqueles que afirmam a Bíblia fechada é um simples livro, aberta é a boca de Deus, falando nada mais errado. Aberta ou fechada, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus e sempre vai ser. Não importa em que posição a Bíblia está, se ela está aberta, se ela está fechada, ela sempre vai ser a palavra de Deus, inspirada e inerrante. Há que se tomar muito cuidado, pois com as sutilezas teológicas destas e que nascem as heresias. Apesar de seus esforços em combater o liberalismo, não foi de todo feliz. Ele deveria, por exemplo, ter ensinado que a Bíblia, independentemente da reação de seus leitores, jamais deixou de ser a palavra de Deus. Amém? Jamais ela deixou de ser a palavra de Deus. Embora considerando o maior teólogo do século XX, Bert não foi de todo ortodoxo. E é como todos os sábios no terreno da Sagrada Escritura. Não há meio ortodoxia. A ortodoxia tem de ser absoluta. Se a tornarmos relativa, não teremos então nenhuma ortodoxia, e sim heresias, apostasias, erros. A neo-ortodoxia de Barth não foi de todo eficaz. Pecou pelos meios termos. Amém? A posição conservadora da Bíblia. Meus irmãos, nós ortodoxos afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, nós colocamos-la no lugar em que ela tem de estar, como a nossa suprema e inquestionável
arbitrária em matéria de fé e prática. Se a Escritura diz, é a nossa obrigação ser-lhe obediente, sem qualquer questionamento. Ela é soberana, não é? É a nossa obrigação ser-lhe obediente, não é? Ela é soberana. E os cristãos jamais deixará de ser dogmático quanto à origem divina da Bíblia. A igreja primitiva, firmados principalmente em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1:20, 21, os cristãos primitivos tinham os profetas hebreus como oráculo de Deus. Igual respeito concedia a eles os escritos do apóstolo de nosso Senhor e daqueles que lhe foram íntimos seguidores. Marcos e Lucas, por exemplo, no segundo século, quando o herege Marcião se insurgiu contra as Sagradas Escrituras, tentando extirpar do cânon os livros apostólicos, por considerá-lo escandalosamente judaico, os líderes da igreja condenaram-no em uníssono e energicamente atuando, não é? Atuando como porta-voz dos pastores e bispos. Tertuliano escreveu contra Marcião numa apaixonada apologia do cânon atual da Bíblia Sagrada. Orígenes de Alexandria, nascido no Egito por volta de 1805, também saiu com proeza a fim de defender o cânon da Sagrada Escritura. Ele asseverou que tanto as escrituras do Antigo quanto a do Novo Testamento foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo. Logo, quanto ao do Novo Testamento, foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo. Amém? Logo acrescenta o doutor Alexandrino, as Escrituras Sagradas foram redigidas pelo Espírito de Deus. Nascido em 296, Atanásio tornou-se conhecido como o pai da ortodoxia em virtude de seu apaixonado zelo pela proeza doutrinária da fé cristã. A semelhança de seus predecessores fez ele uma brilhante apologia da inspiração divina das Escrituras Sagradas como a Palavra de Deus. Os reformadores, ao deflagrar a reforma protestante, Martim Lutero fez questão de ressaltar a importância da Bíblia Sagrada como a Palavra de Deus. Se até aquele dia a Igreja de Roma tinha as suas tradições como mais importante que a Sagrada Escritura, veio Lutero e afirmou que estas são a nossa única norma em matéria de fé e prática. Foi a partir desse ponto doutrinário que Lutero revolucionou espiritualmente a Igreja de Cristo, levando os fiéis a depositar toda a sua confiança no Antigo e no Novo Testamento. Cognominado da Bíblia como o berço que traz o Cristo, Lutero ele defendeu arduosamente a inspiração divina da Sagrada Escritura. Exortava ele, os cristãos, a lerem a palavra de Deus sob a luz de Cristo. Aí João Calvino, de igual modo, sustentava a origem divina da Bíblia. Visto que Deus se comunicou por sua palavra de vida a todos os que ele recebeu, por sua graça disso devemos inferir que os fez participantes da vida eterna. Eu digo que na palavra de Deus há
tão eficaz de vida que a sua comunicação é uma segunda e certa vivificação da alma. Entendo por comunicação não a geral e comum que se propaga por céus e terra, e sobre todas as criaturas do mundo, porque vivifiquei todas as coisas conforme a sua respectiva natureza diversa, todavia não livra nada nem ninguém da corrupção, mas a comunicação a que me refiro é especial, e por esta a alma dos crentes é iluminada no conhecimento de Deus e de algum modo é ligada a Ele, né? Olha só que coisa tremenda, né? Que João Calvino vem falando aqui. Amém? Chegamos aqui no final da nossa terceira aula. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos para a quarta aula. Na quarta aula nós vamos trabalhar sobre a necessidade da Bíblia Sagrada, não é? Por que necessitamos da palavra de Deus? Por que nós necessitamos da Bíblia Sagrada? Da Bíblia Sagrada. Na quarta aula nós vamos trabalhar sobre esse respeito. Por que nós necessitamos da Bíblia Sagrada? Amém? Fique com Deus, estude, tá bom? Pega a apostila que está aí no grupo, ouve o vídeo, amém? Estude, desculpe aí alguns pronunciamentos que falham, alguma coisa que foi falada errada aí. Nós estamos começando aqui nessa aula, até a terceira aula nós já está, né, com a dicção vocal bem solta. Faz tempo que eu não dou uma aula na internet, faz tempo que eu não dou um estudo, então a dicção está meio presa, mas ela vai soltando gradativamente aí, conforme a gente vai lendo, a gente vai se soltando, tá bom? Então lá para a segunda matéria, nós já está com a dicção perfeita e nós vamos errar menos, tá bom? Mas por enquanto aí, ouve aí o vídeo, estude a apostila, tá bom? A próxima aula, a necessidade da Bíblia Sagrada, amém? Deus abençoe, um forte abraço e um beijo no seu coração. Até a próxima aula.